Olá, mais uma vez estamos aqui eh, fazendo mais uma outra atividade e nós hoje estamos assim querendo homenagear uma grande cidade, a cidade de Paulo Afonso. Que a cidade de Paulo Afonso, ela no dia 28 de julho, ela estará fazendo 62 anos de emancipação. Mas primeiro, antes mesmo de Paulo Afonso se tornar uma cidade emancipada, ela era um povoado chamado Forquilha. Forquilha era um povoado chamado Forquilha, que as pessoas, até hoje muitas pessoas ainda levam o nome ainda chamam nomes mais antigos, ainda chamam de Forquilha. Por que Forquilha? Porque vocês estão vendo aqui a cachoeira, e a cachoeira de Paulo Afonso só tinha uma entrada. Então a forquilha é uma forquilha assim, né? Ela só tem uma entrada e uma saída, né? E o resto era a cachoeira que saía no Sumidouro, que aqui era chamada de Sumidouro, essa cachoeira de Paulo Afonso. E ela recebeu esse nome por causa de um português que recebeu essas Seis Marias a 1500 na década no século de 1500, ele recebeu do rei de Portugal, e essa Seis Marias eles anexou a área da Bahia, Alagoas, foi pelo lado de Alagoas. Aí anexou a Bahia e Alagoas e ela ficou chamada da Cachoeira de Paulo Afonso, que era Paulo de Viveiro Afonso, o nome desse senhor. Mas conta muitas lendas sobre Paulo Afonso, né? Tem lendas, tem histórias, tem fatos, só que ela era chamada Forquilha. E essa cachoeira aqui, ela deu primeiro, a primeira origem, a cachoeira de Paulo Afonso, ela deu primeiro a primeira usina que foi construída por Delmiro Gouveia para movimentar a fábrica da pedra, que hoje é Delmiro Gouveia, mas era chamado de Pedra, a cidade de Delmiro, né? Para funcionando a indústria, que ela uma de linha, né? De linha, que plantavam muito algodão na região, e ele construiu a usina num penhasco, e foi a primeira usina, foi construída por Delmiro Gouveia. Depois, em 1945, a Chesf, implementando primeiro pela agricultura, pelo Ministério da Agricultura, queria implementar o desenvolvimento do Nordeste através da energia, porque não tinha, era tudo escuro a cidade. As capitais tinham energia, mas eu creio que funcionava mais à base de diesel, né? A diesel. Então, começou a partir daí a construção da usina de Paulo Afonso, as usinas hidroelétricas de Paulo Afonso. Começaram a fazer a divisão do rio, a secagem, uma série de atividades. Primeiro fizeram uma usina piloto, né? E depois, para poder ter energia, depois dessa usina piloto foram construindo a usina de Paulo Afonso, que surgiu a primeira usina, a PA1, a PA2, a PA3 e a PA4. Nós temos aqui, ainda temos a usina de Apolônio Salles, aqui dentro do complexo, que a gente chama Complexo de Usinas de Paulo Afonso. E essa cidade foi crescendo por causa dos trabalhadores que aqui vinham de todas as regiões do Brasil. Vinham muita gente, não só do Nordeste, como do Sul, e também como estrangeiros, né, que vinham aqui trabalhar, construindo as grandes turbinas e fazer o trabalho, né, de levar energia para o sertão e para todo o Nordeste. Primeiro foram 9 estados do nordestinos que receberam, depois foi feito lá a outra usina lá no Maranhão, né, de Boa Esperança. Então ficou o complexo, né, das hidrelétricas do Nordeste, do Norte e Nordeste. E Paulo Afonso, ela até hoje vem iluminando, vem dando impulso à região do Nordeste com a sua beleza e com a sua energia, né, que é distribuída através de todas essas linhas de transmissão que saem. Mas a história de Paulo Afonso não se encerra assim. Ela começa, primeiro, crescendo maior do que seu município, que era Glória. A Glória, Santo Antônio da Glória, Santo Antônio de Glória, né, que é Santo Antônio do Currais, que é uma das primeiras cidades aqui da região, construída primeiro com os índios, pelos franciscanos,
que vieram aqui, vieram antes, mas depois, com a introdução do gado na região do São Francisco, que vieram pela foz do São Francisco, eles entraram e introduziram aqui o gado, né, para a criação, famílias e o gado. Então, Glória, ela se tornou a cidade, uma das mais antigas aqui da região, que Glória, que era chamada de Santo Antônio dos Currais, né? Dos Currais, porque há muita criação de gado. E a região, ela era água, muita ilha, muita mesmo. E todo mundo vinha, esses gados vinham todo para cá, para essa região, pastar aqui. Não só do criatório de gado, como de cabra, né? Também foi também introduzido a cabra aqui na região. E Glória ficou assim, uma das cidades mais antigas do lado baiano, e ela se tornou, Paulo Afonso se tornou município, né? Povoado dela. Mas ele cresceu e tomou uma proporção maior do que a própria cidade. E aqui eu estou aqui com Abel Barbosa, que é um dos responsáveis, dos primeiros vereadores da região, e ele foi um dos responsáveis pela luta para emancipar Paulo Afonso de Glória, né? E então, em 1958, Paulo Afonso, no dia 28 de julho, Paulo Afonso foi emancipado numa sessão solene lá em Glória, né? Foi feita uma sessão, e essa sessão com esses vereadores que lá estavam, que eram vereadores da cidade de Glória, aí emanciparam a cidade de Paulo Afonso. E ela, a partir daí, ficou cidade. Deixou de ser Forquilha, né? Passou a ser cidade chamada Paulo Afonso, porque todo mundo vinha mesmo, vamos para a Cachoeira de Paulo Afonso, vamos ver. E assim foi ficando Paulo Afonso. E até hoje nós temos a cidade, e Abel Barbosa e Silva, né? Ele foi um dos grandes responsáveis pela emancipação da cidade de Paulo Afonso, que nós estamos aqui mostrando a vocês. E a cidade cresceu, evoluiu, ela evoluiu, cresceu, hoje a gente chama ela de ilha, porque ela está dividida com várias águas, tem várias águas, né? As águas da cachoeira, de vários barramentos, que a gente chama de barragens, e tem várias águas aqui. Tanto aqui, nós estamos vendo uma ponte que liga a cidade ilha, à cidade continente, né? De uma forma geral, que a gente chama ilha. Aqui, hoje, o centro de Paulo Afonso. Então, nós temos aqui essa ponte de acesso que foi construída aqui na entrada, dando a entrada hoje em Paulo Afonso, que era outra entrada, a outra entrada da Forquilha. Então, nós temos, assim, vários cenários, assim, que eu venho mostrar aqui para vocês. E outra coisa aqui, olha, que nós temos interessante, que é o boi e a cobra. Ela foi encomendada por um artista, e ele pela Chesf, né? A Chesf encomendou, e ele, como aqui era uma região de criação de gado, do pasto livre, né, do gado, ele retratou a cobra, que é a sucuri, que é uma das cobras que existe na região, né, engolindo o touro, né, a sucuri engolindo o touro, que é a escuridão vencendo, a luz vencendo a escuridão. Então, representa o touro, o boi e a cobra, que a gente chama aqui. É um dos monumentos, de bronze, feito de bronze, aqui em Paulo Afonso. E outra coisa também que foi feito em Paulo Afonso, outra ponte. Essa ponte liga, é o cânion, a gente chama o cânion. Ela tem mais de 60 quilômetros de cânion aqui, nas margens que liga a Bahia e Alagoas. Essa ponte, que é a ponte chamada Dom Pedro II, toda metálica, e ela foi construída por estrangeiros, por pessoas vindas do Oriente Médio, vieram para cá, libaneses, que aqui construíram. Muitos ficaram aqui, alguns ficaram morando aqui em Paulo Afonso, depois da construção dessa ponte aqui. E hoje essa ponte liga, não era a ponte, ia ser o trem, mas depois resolveram ligar a ponte a Paulo Afonso aqui. E hoje a ponte é uma das atrações turísticas da cidade aqui, de Paulo Afonso.
Nós temos também, viu, criançada, uma igreja que foi feita com as pedras das explosões para abrir os canais, para abrir, a fazer a barragem, a primeira barragem que é chamada, a primeira barragem, que é o barramento de água, que é chamada Delmiro Gouveia, onde fica o Belvedere. Ela foi a primeira barragem que foi feita. Então teve que fazer um trabalho muito de engenharia, engenheiros brasileiros, viu? Brasileiros, uma engenharia brasileira, já de pessoas todas formadas, estudadas aqui no Brasil, traziam o maquinário, né, de fora, vinham para instalar a parte mais pesada das usinas. E ela fica abaixo do nível da água, né, 80 quilômetros abaixo da água do Rio São Francisco. Então, as usinas que funcionam aqui, elas são muito bonitas, são bonitas todas elas, todas subterrâneas, né? Muito bonito. E a igreja foi construída com essas pedras. Como aqui o Rio é São Francisco, foi dado o nome ao rio quando aqui chegou Garcias Dávila, né? Foi batizando, ele chegou no período do São Francisco, da idade, então batizou os rios lá já na foz, lá de Sergipe, né? Chamou São Francisco. E esse rio ficou chamado São Francisco. Então essa igrejinha, como São Francisco recebeu a orientação de Francisco, erga a igreja, erga a sua igreja. Ele primeiro construiu uma igreja de pedra, mas Deus não queria era igreja de pedra, não. Queria era da fé, da força. E ele é o grande homem ecológico. Hoje, do século XXI, atravessou o século XXI, sendo o grande mensageiro da ecologia, né? Da preservação, da sustentabilidade do ambiente. Então, essa igrejinha ela é feita toda de pedra, né? Em homenagem a esse grande homem, né, que a gente chama, né, que é o Francisco de Assis, italiano, e que deu origem ao nome do rio, que vem de lá de Minas Gerais até a Foz. Ele banha os estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Então, são os 4 estados que as margens do São Francisco banha. E Minas Gerais, né, que atravessa Minas de lá, da Serra da Canastra, lá em Minas Gerais. Então, nós temos aqui a igrejinha, um dos símbolos também de Paulo Afonso, da religiosidade, um dos símbolos aqui do centro. Temos outras igrejas. E temos aqui essa cena nova, né, do Paulo Afonso, né? E temos também a prainha, que é outro momento bonito aqui de turista, que é Paulo Afonso, que tem festas, tem show, né? É a prainha aqui, um balneário bom, bonito, das pessoas tomarem banho, passarem o domingo. E aqui nós temos a grande cena da cidade de Paulo Afonso, uma das partes, né, da cidade de Paulo Afonso, que ele cresceu. Hoje Paulo Afonso tem muitos bairros, tem muitas comunidades, as comunidades continuam grandes também, as comunidades de Paulo Afonso, que são várias comunidades, vários povoados grandes também, com bastante moradores, com Paulo Afonsinos. E nós temos um dos bairros maiores, que é o BTN, que é chamado BTN1, BTN2, BTN3. São um dos bairros maiores da cidade de Paulo Afonso, que abriga praticamente são cidades dentro da cidade, né? Então, Paulo Afonso é isso aqui. E a gente homenageia Paulo Afonso, mostrando para vocês, criançada, perceber a cidade que vocês moram, como ele se desenvolveu, de que forma, e que tudo tem uma história. Tudo na vida, qualquer coisa que comece, tem que ter uma história, um começo, né? E o começo foi a cachoeirona linda, né? Que era chamada de sumidouro, que os barcos vinham e caíam e sumiam. Então, ninguém vinha para cá, porque era justamente isso. Entravam naquele rodel de cachoeiras e os barcos desapareciam. Então, a gente hoje temos aí as várias barragens que dão origem à cidade de Paulo Afonso, que a gente gosta de chamar ela de Cidade Luz, né, que ilumina as outras cidades do Nordeste. E um abração, viu? Fique com Deus, todo mundo.